Olá, meus amigos. Dando continuidade ao curso de AutoCAD 2D, vamos falar hoje sobre coordenadas. Mas antes disso, eu preciso passar para vocês o conhecimento sobre duas variáveis de sistema que controla a forma como você vai utilizar essas entradas de dados sobre coordenadas no AutoCAD e a forma também que essa vai ser apresentada com essas variáveis. Então, primeiramente, eu preciso informar que essas variáveis elas são inicializadas no AutoCAD com um certo valor, ok? Primeiramente, falar sobre a variável de mode. Essa variável de mode, se eu não estou enganado, ela foi inicialmente trabalhada no AutoCAD na versão 2006, como entrada dinâmica de dados, de informações, criando um prompt, no cursor, porque nas versões anteriores do AutoCAD você só tinha o prompt de comando para poder inserir esses dados. Então, com essa entrada dinâmica facilitou bastante a vida do projetista, porque ele deixava de olhar muito para baixo e agora ele ficava olhando diretamente para o ponteiro do mouse. Então isso facilitava bastante a dinâmica de trabalho dele. Então essa variável de mode ela tem três opções, Primeiramente a gente tem que entender que ela é inicializada no AutoCAD com o valor 3, ou seja, ela tem aqui então no valor 3 a entrada de ponteiro e dimensional ativados. Se você colocar 2, você vai ter a entrada de dimensão ativada. E a 1, só a entrada de ponteiro ativada. Se colocar 0, então todas as funções elas vão ser desativadas. Então, de repente, eu posso até utilizar esses dados para que vocês verifiquem como o AutoCAD se comporta. Inclusive, nas versões, quando o AutoCAD lançou a versão 2006, que ele lançou a função de entradas dinâmicas, alguns computadores não tinham um processamento muito interessante e ele criava um certo delay na tela por conta da animação que é criada com essa entrada de dados dinâmica. E era necessário desativar, Naquela época a gente desativava para poder não ter nenhuma perca, não ter esse delay da tela. Depois eu mostro para vocês o porquê. Ok? Então, primeiramente a gente tem que entender essa variável. Essa variável ela vai controlar como você vai inserir os dados no AutoCAD. Uma segunda variável seria a variável de pickcords. Então, essa variável ela vai alternar como vai ser a dinâmica de inserção de coordenadas no AutoCAD. Ok? Então, essa variável é do tipo inteira, ela é salva no registro do AutoCAD e ela começa inicialmente com o valor 0, ou seja, a forma que você vai inserir coordenadas no AutoCAD vai ser no modo relativo e número 1 absoluto. Agora, precisamos entender que essa variável, as instruções dessa variável só vão ser válidas se o demode estiver ativo. Ok? Então, inclusive, eu já acessei aqui as opções que eu tenho aqui dos meus comandos no AutoCAD e inseri aqui a entrada dinâmica de dados. E perceba que ela está aqui desativada. A de mode ela está desativada. Ok? Então, eu fiz aqui também algumas imagens para a gente entender o seguinte, Estando a de mode ativada, Estando ela ativada, ela vai trabalhar junto com a de pickcords com valor 0 da seguinte forma: as coordenadas informadas no AutoCAD sem o auxílio do arroba, elas vão ser do tipo incrementais ou relativas. Caso a gente necessite de uma coordenada absoluta, é necessário usar o hashtag e o valor de x e y. Caso a gente troque essa variável do valor 0 para o valor 1, então
a coordenada informada para o AutoCAD sem o auxílio de qualquer caractere vai ser do tipo absoluta. E caso a gente queira uma coordenada incremental ou relativa, há necessidade de utilizar o arroba. Ok? Então eu vou fazer isso junto com vocês aqui. Então, primeiramente, eu vou verificar aqui as minhas variáveis, né? Então, eu vou digitar aqui dim mode e ela está com o valor de 3. Então, eu posso até digitar o valor 3 aqui também, não tem importância. Então, está com o valor 3. Vou digitar agora a dim pickchords e verifique que ela está com o valor 1. Então, está com o valor inicial, ou melhor, está com o valor inicial 0, né? Então, ela está com o valor inicial 0 e eu tenho o comando dim mode, né, com o valor de 3, ok? Então, vamos lá. Vou desativar aqui a dim mode e vou trabalhar aqui algumas linhas. Então, eu já marquei aqui na tela algumas posições, ok? Essas posições, elas têm aqui algumas coordenadas que são referentes ao 0 da origem do sistema, ok? E agora eu vou aqui criar algumas linhas. Vou usar o comando linha, Enter, e vou informar o ponto inicial dessas linhas. Então vai ser 0,0. Eu quero que ela comece no centro das coordenadas dos sistemas do AutoCAD. Teclo Enter. Então perceba que ela já foi para o ponto inicial, né? Agora eu vou digitar uma coordenada usando a sintaxe, né? Usando a sintaxe. Lembrando que o dim mode não está ativo, certo? O dim mode está desativado. Então eu vou digitar o valor aqui, ó, 40,70, Enter. Vou digitar o valor de 120,100. Ok. Perceba que eu estou utilizando aqui coordenadas absolutas. Ok? Coordenadas absolutas. Lembrando, pessoal, que nesse caso aqui, o dim mode não está ativo. Ok? Então, vou digitar novamente a coordenada 70,150. 160,190. 110,240. Ok? Então, aqui eu utilizei as coordenadas absolutas. Então, vou desfazer. Ok? Então, aqui eu vou desfazer. Lembrando que a minha variável dim pickchord está igual a 0. Ok? Vou criar o comando line novamente. Linha. Enter. E vou especificar o primeiro ponto. 0,0. Enter. Vou ativar o dim mode. Ok? Vou ativar o dim mode. Vou digitar uma coordenada que agora ela vai ser relativa ou incremental. Então vai ser 40,70. Ok, pessoal? Vou agora fazer um teste aqui, pessoal, só para que vocês tenham uma ideia. Eu teria que digitar, para vir para esse ponto, uma coordenada relativa. Como eu estou com o dim mode ativo e o pickchords igual a 0, então eu teria que digitar o valor de 80,30. Ok? Enter. Por quê? Ó? Vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O meu grid está com espaçamento de 10. Então, 8 vezes 10, 80. Aí eu tenho 1, 2, 3 para Y. Ou seja, a coordenada 80,30. Vou desfazer. Agora imagina
que nessas condições eu queira vir para esse mesmo ponto. Ok? Como eu estou com uma coordenada agora relativa, o meu valor do pic-cord é 0 e o meu dmode está ativo, então para me vir para cá, né? Eu preciso usar o hashtag. Por quê? Vou usar aqui como se fosse uma coordenada relativa, ok? Sem usar o hashtag. Então vou digitar 120,100. Olha só para onde ele foi, né, pessoal? Ó, totalmente errado. Então eu vou desfazer e vou agora utilizar uma coordenada absoluta. E para isso eu preciso digitar o hashtag e informar essa coordenada, 120,100. Ok? Agora eu vou utilizar uma coordenada relativa. Então eu tenho aqui 5 pontos para a esquerda, negativo para x, e 5 pontos para cima, positivo para y. Então eu vou digitar menos 50,50. Ok? Então perceba que eu tenho aqui no meu AutoCAD as coordenadas relativas sendo criadas sem utilizar o arroba. Ah, mas eu quero agora vir para cá. Ó. Se eu quero vir para esse ponto, eu teria que utilizar uma coordenada relativa 90 por 40. Ah, mas e se eu quisesse usar uma coordenada absoluta? Então, lembrando que se eu for usar uma coordenada relativa, tem que ser 90 por 40. E a coordenada absoluta seria hashtag 160,190. Ah, eu quero vir para esse ponto agora. Eu posso usar também uma coordenada relativa ou uma coordenada absoluta. Lembrando, se eu for usar absoluta, tem que usar o hashtag. Se for usar relativa, não precisa. Então, eu preciso informar somente o deslocamento a partir do último ponto. Então, nesse caso, eu tenho que informar menos 50,50. Ok, pessoal? Vou desfazer novamente todos os segmentos. Ok? E agora eu vou mudar aqui a dim picords, né, para o valor 1. Então, mudei agora para o valor 1. Então, agora se encontra nessa condição, certo? Se encontra agora nessa condição. Independente de estar ativado ou não meu dmode. Então, eu vou, inclusive, até desativar aqui. Então, vou agora, né, para esse ponto aqui. Ou seja, as minhas coordenadas sem o auxílio de qualquer caractere, agora é absoluta. E, se for utilizar relativa, tem que usar o arroba. Então, vamos lá. Comando linha. 0,0, Enter. Coordenada absoluta, sem o uso de nenhum caractere, 40,70. Ah, eu quero vir agora para esse ponto, então seria arroba 80,30. Para esse novo ponto aqui, arroba menos 50,50. Para esse ponto, arroba 90,40. E para o último ponto, arroba menos 50,50. Ok? Lembrando, pessoal, que as coordenadas relativas incrementais, elas têm valores que podem ser positivos ou negativos, tanto para x quanto para y. Ok? Então, a gente tem que entender que o sistema de coordenadas, né, ele é relativa a duas retas que se cruzam, onde eu tenho valores que crescem para a direita e decrescem para a esquerda no sentido horizontal do eixo X, e aumentam, crescem para cima e decrescem para baixo em relação à reta na perpendicular representando o eixo Y.
O cruzamento dessas duas linhas é chamado de origem do sistema. Ok? Então, quando eu estou utilizando uma coordenada absoluta, eu estou levando em consideração a origem do sistema de coordenadas do AutoCAD, que seria esse que fica no canto do lado da folha. Ok? Quando eu estou utilizando a coordenada relativa, ela é relativa ao último ponto. Ou seja, é como se cada coordenada que eu fosse desenhando, esse meu ponto zero ele fosse se alternando. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui de outra forma como que seria essa coordenada relativa. Então, imaginemos o seguinte. Vou usar uma linha, na verdade uma linha, e vou dizer que essa linha vai começar no ponto 0,0. Enter. E essa linha ela vai terminar na coordenada 40,70. Enter. Ok? Vou usar o comando UCS. Deixa eu explicar para vocês primeiramente. Esse sistema de coordenadas, quando ele se encontra no ponto de origem, ele é chamado de WCS, ou seja, é o sistema de coordenadas universal ou global do AutoCAD, ok? É a partir desse ponto aqui que você consegue determinar todas as coordenadas, todas as posições possíveis aqui no AutoCAD. Quando a gente utiliza o comando UCS, esse cara vai deixar de ser WCS para ser agora UCS. Ou seja, ele vai ser agora sistemas de coordenadas do usuário. Ou seja, eu vou definir as propriedades dessa minha origem. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou digitar o comando UCS, Enter. E perceba que, nesse momento, o ícone do CS está vindo preso ao meu cursor. Então, eu vou informar aqui uma coordenada absoluta. Então, eu digito 40,70. Então, perceba que ele já vem aqui, já fica preso a essa coordenada a qual eu informei. Vou selecionar aqui o modo ortogonal e vou direcionar e posicionar ele na posição do eixo X, ok? E aqui na posição do eixo Y, ok? Então, na verdade, quando a gente fala de coordenada incremental, é como se essa reta ela foi criada no ponto de origem e a partir daqui, esse ponto agora é o ponto de origem, ou seja, você vai alternando o ponto de início do centro de coordenadas. Então, se eu criar uma linha aqui agora, vou criar uma linha, e se eu digitar o comando 0, ou melhor, o valor 0,0, Enter, olha só, olha onde está sendo criada a linha, não é verdade? Ó. Então, se eu for usar uma coordenada absoluta em relação a esse ponto, já não vai ser mais possível. Ou então eu teria que pegar... realmente saber qual era o ponto correto. Mas daqui já não há possibilidade. Então, eu teria que utilizar aqui uma coordenada relativa. Ok? Então, eu vou utilizar aqui o arroba 80,30. Ok? Então, como a coordenada relativa ela é relativa ao último ponto, então, pessoal, é como se eu tivesse feito essa reta e a partir desse ponto, esse cara viesse para cá. Então, deixa eu mudar ele para cá, o CS, e aí eu vou trazer ele para esse ponto. E qual que seria esse ponto? Vou informar de novo a coordenada, né? Arroba 80,30. Certo? E agora eu preciso informar o eixo, né? O eixo X. Então, vou informar o eixo X e eixo Y. Ok? Então, esse ponto agora passa a ser agora a origem do sistema. Ou seja, o ponto zero. É por isso que a coordenada relativa ou incremental, ela se comporta dessa forma. Por quê? Porque é como se esse ícone que ele fosse andando e se posicionando a cada ponto, a cada segmento de reta que você desenha. Ok? Vou usar o comando CS novamente para deixar ele global. Vou ativar
Vou usar a variável dim pickcoords para o valor 0, ou seja, o valor inicial. Vou usar dimmode, a dimmode, o valor 3, já está ok. E aí automaticamente ela fica ativada. Perceba que se eu for criar agora uma linha em qualquer ponto, né? Vou colocar 0,0. Linha 0,0, Enter. Então, perceba agora, pessoal, que ele traz agora, preso ao cursor, né, dois prompts, onde eu posso informar aqui um valor do segmento de reta e um valor também de um ângulo. Utilizando a tecla Tab, eu posso alternar entre esses valores. Então, perceba que nesse ponto aqui eu posso, inclusive, informar uma coordenada automática polar, onde ele pede aqui um comprimento de reta e um ângulo, ok? Então, é essa animação aqui do cursor, pessoal, que antigamente os computadores que não tinham muita memória acabava criando um delay de informação aqui na tela e, através da variável dimmode, poderia ser retirado essa animação. Como que eu faço isso? Vou novamente usar aqui o comando, a variável dimmode, e vou informar o valor 0. Enter. Vou usar o comando linha. Perceba que não tem nenhum prompt no meu cursor. Vou usar a coordenada 0,0. Enter. Perceba que também não tem nenhum prompt no meu cursor. Não tem nenhuma linha também ao meu cursor. Ou seja, aquela entrada de dados dinâmica já não está mais ativada. Vou criar uma coordenada 40,70. Perceba que o valor agora somente na linha de comando. Teclo Enter. Vou usar uma coordenada absoluta para esse ponto. 120,100. Ok? Então, perceba que eu não tenho mais aquelas entradas dinâmicas no meu cursor. Vou cancelar, vou usar o comando dimmode novamente e vou usar o valor 3 para deixar o valor inicial. Se eu usar o comando linha novamente, perceba que agora eu tenho essa animação no cursor e os prompts de entrada de dados. E se eu utilizar a variável dimmode com o valor 1, comando linha. Olha só, eu tenho agora um prompt que vai me dar o quê? Ele vai me dar um prompt que eu posso usar para utilizar para criar o comprimento da linha. E depois eu posso agora utilizar um ângulo, né, para essa linha, ou um segmento de reta. Se de repente eu teclar Tab, então ele já vai me informar aqui o ângulo, ok? Inclusive informando ali o sinal de menor. Então eu posso ter essa reta e um ângulo. Tem uma reta aqui de 60 aproximadamente, então eu vou colocar aqui 60, Tab, e um ângulo de quanto? Eu vou especificar. Eu vou colocar aqui um ângulo de 280 graus. Vou usar o comando a variável dimmode e vou usar o valor 2. Comando linha. Ok, Então aqui eu já tenho também aqui aquela mesma animação, onde eu vou ter aqui a entrada de dados aqui do comprimento da linha e do ângulo. Então eu tenho aqui o valor 80, Tab, 45 graus. Enter. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido o uso dessas variáveis e também a forma de como trabalhar com coordenadas no AutoCAD, seja coordenadas absolutas ou incrementais. Ok? Vou parar por aqui.
E depois vou passar um novo exercício, né, utilizando coordenadas absolutas e coordenadas relativas, ok? Espero que essa dica tenha sido interessante. Quem gostou, dá um like aí, ajuda o canal e um abraço a todos.